Pessoal, ainda tratando das manifestações que tivemos ontem por todas as capitais do Brasil, onde a população saiu às ruas contra a PEC da anistia, a PEC da blindagem, o Fantástico trouxe uma reportagem avassaladora mostrando que a anistia a Jair Bolsonaro derreteu mais que gelo no sol. Na reportagem, o Fantástico trouxe detalhes do que aconteceu em cada capital e confirmou que cerca de 100 mil pessoas saíram às ruas em São Paulo e Rio de Janeiro, mandando um recado ao Hugo Mota e ao Congresso Nacional. Vamos ver aqui a cobertura dessas maiores manifestações da esquerda nos últimos anos e maior manifestação do país desse ano de 2025. Manifestação histórica que mandou um recado claro à Câmara dos Deputados e ao Congresso Nacional. Manifestantes foram às ruas em todas as capitais do Brasil e no Distrito Federal contra a PEC da blindagem, aprovada na Câmara dos Deputados e que impede a abertura de ação penal contra parlamentares sem autorização prévia do Congresso. E também contra o projeto de anistia aos condenados pelos ataques pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Em Salvador, a manifestação percorreu a Orla da Barra. O ator Wagner Moura discursou contra os projetos ao lado da cantora Daniela Mercury. Eu achei engraçado os bolsonaristas reclamando da participação dos artistas nessa manifestação, nas manifestações por todo o país. Ué, qual o problema? Aí eles ficaram choramingando nas redes sociais que os artistas só participam das manifestações da esquerda, só participam das manifestações populares e não tem artista nenhum apoiando Jair Bolsonaro. Olha só, que ironia, né, pessoal? Logo o Bolsonaro que tentou acabar com a arte e a cultura no nosso país. Em Brasília, os manifestantes se concentraram em frente ao Museu Nacional da República e depois caminharam em direção ao Congresso. O cantor Chico César se apresentou. Organizadores exibiram fotos de deputados que votaram a favor da PEC da blindagem em Belo Horizonte. Essa estratégia eu achei maravilhosa, pessoal. Os caras espalharam ali cartazes com a foto dos parlamentares que votaram a favor da PEC da blindagem e planejam votar a favor da PEC da anistia para que a população olhasse bem e lembrasse do rosto desses parlamentares na hora de votar em 2026. Uma estratégia muito boa que deveria ter sido adotada por todas as capitais. E também em São Luís. Em todas as capitais, os participantes mostraram frases contra a anistia a condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro e a PEC que busca proteger parlamentares contra a abertura de processos penais no Supremo Tribunal Federal. Vários atos tiveram bandeiras de partidos políticos, centrais sindicais, movimentos sociais. Manifestantes também levaram bandeiras do Brasil e camisas da seleção. A única bandeira que não tinha aí era dos Estados Unidos. Aí não tinha vira-lata. Aí tinha gente que defendia o povo brasileiro e que defende a soberania do nosso país e não é a favor do imperialismo norte-americano vir sobre a nossa nação, porque o nosso país é soberano. Em Curitiba, faixas traziam mensagens contra a anistia. Em Porto Alegre, o ato percorreu ruas do centro. Em São Paulo, a manifestação na Avenida Paulista se concentrou em frente ao Museu de Arte de São Paulo e ocupou 4 quarteirões. Uma grande bandeira do Brasil foi aberta diante do carro de som. No palco, parlamentares como o deputado Guilherme Boulos e Érica Hilton, ambos do PSOL, lideranças sindicais e de movimentos populares, discursaram e fizeram críticas ao presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Manifestantes carregaram cartazes contra o projeto de anistia aos condenados da trama golpista que tramita no Congresso. Não é possível perdoar quem tentou subverter o Estado Democrático de Direito e também tem que cair essa PEC do PCC, essa PEC da criminalidade. E contra a PEC da blindagem, aprovada essa semana na Câmara. Também pediram a aprovação de pautas do governo federal, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Em São Paulo, a manifestação reuniu 42.400 pessoas, segundo contagem feita pela USP, em parceria com o SEBRAP e a ONG More in Common, usando uma metodologia que analisa imagens aéreas da multidão produzidas a partir de drones. A margem de erro é de 12%. Aqui no Rio, os manifestantes se concentraram à tarde na Orla de Copacabana, perto do Posto 5. Artistas de várias gerações da MPB participaram do ato e se apresentaram num trio elétrico. O público carregou faixas com frases como "O Brasil é dos brasileiros" e "Em defesa da democracia". Muitos carregavam bandeiras do Brasil e usavam camisetas amarelas e vermelhas. 2 bonecos infláveis representaram o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Bonecos muito bem feitos, por sinal, né, pessoal? Discursaram políticos. Olha a multidão, pessoal. É inegável
a multidão que participou dessas manifestações no Rio. Diferente da última manifestação bolsonarista do 7 de setembro. Se você pegar as duas imagens e colocar do lado, você vai ver como na manifestação da esquerda as pessoas estavam espremidas para caber o máximo de gente possível e como na manifestação dos bolsonaristas eles não conseguiram nem chegar perto da faixa de areia e as pessoas estavam espaçadas. Parecia uma manifestação com distanciamento social. Realmente, pessoal, foi muita gente e eu acho que tinha mais que 50 mil pessoas aí no Rio, como foi noticiado. Isso aqui parece show da Madonna no mínimo, pessoal. Show da Madonna, show da Rihanna, parece isso. Se você olhar o público desses shows, que na maioria das vezes tem mais de 100 mil pessoas, vai parecer exatamente esse mesmo tanto de gente aqui. Políticos de partidos de esquerda, como a deputada Benedita da Silva, do PT, e Talíria Petroni, do PSOL, e representantes de movimentos sociais. Os shows começaram no meio da tarde com artistas como Maria Gadu, Jorge Versilo e Marina Sena. Depois subiram no trio elétrico Caetano Veloso, Djavan, Chico Buarque, Gilberto Gil. Com Paulinho da Viola, Ivan Lins e Frejá também se apresentaram e protestaram contra a anistia. No Rio, a manifestação reuniu 41.800 pessoas, segundo contagem feita pela USP, em parceria com o SEBRAP e a ONG More in Common. E o recado que o povo queria mandar conseguiu. Esse recado com certeza chegou com força ao Congresso Nacional e os parlamentares do Senado vão pensar muito bem antes de aprovarem essa PEC da blindagem. E os parlamentares do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados no geral, também vão pensar o mesmo sobre a PEC da anistia. O recado da população foi enviado com sucesso durante as manifestações de ontem. O presidente Lula também apareceu para reagir e o 247 trouxe aqui a informação mostrando que Lula disse que a população brasileira mostrou que não quer impunidade e nem anistia. Abre aspas. O Congresso Nacional deve se concentrar em medidas que tragam benefícios para o povo brasileiro, disse o presidente da República, reagindo então ao que aconteceu no Brasil. O Brasil com as ruas tomadas pelo povo brasileiro indo contra essa PEC da anistia e indo contra a PEC da impunidade. Tá aí a reação do presidente da República. E outra análise que eu queria mostrar para vocês é essa aqui que eu achei muito pertinente. Do portal Análise Política 2 do X, ele postou o seguinte: Hugo Mota é um dos políticos mais burros do Brasil. Em apenas 9 meses, que é o período que ele está à frente da presidência da Câmara dos Deputados, ele conseguiu se tornar tão odiado pela esquerda quanto o bolsonarismo. Foi absurdamente vaiado na Paulista durante as manifestações e sem necessariamente ser aceito na extrema-direita. O resultado é de 78% de rejeição no último levantamento feito pela Atlas. O cara é da Paraíba, um estado lulista, poderia tranquilamente tocar a agenda do governo e construir uma candidatura pró-Senado apoiado por Lula em 2026 e agora diante do atual cenário, se o lulismo paraibano trabalhar bem junto aos eleitores do interior, ele pode nem se reeleger deputado. Burro, finaliza aqui a análise. E eu concordo 100% com o que ele disse aqui, pessoal. E mais, eu acho que o povo deveria sim se articular, o lulismo paraibano deveria se articular para impedir que Hugo Mota se reeleja deputado federal. Mostrar a atuação vergonhosa de Hugo Mota frente à presidência da Câmara dos Deputados. E só assim esse cara vai aprender que não pode mexer com o povo brasileiro, que não pode ir contra o povo brasileiro da forma que está fazendo com o presidente da Câmara dos Deputados. Eu queria saber a opinião de vocês, pessoal. Deixa a opinião de vocês aqui abaixo. Não saia do vídeo sem deixar o seu like, sem curtir muito. Logo mais eu volto com mais notícias durante o dia aqui. Uma ótima segunda-feira a todos. Logo mais eu volto aqui. Um abraço a todos e até mais, pessoal. Já já a gente se vê aqui no canal.